Então, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 2, versículo 11. É o texto que vai servir como o norte para a nossa palavra. Mateus 2:11. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Irmãos, o texto fala desses versículos anteriores, desses três personagens, que inclusive alguém atribui, a tradição, né? Atribui nomes a esses três. Seriam o que eles? Magos, como algumas versões das nossas Bíblias trazem, sábios em outra versão. Mas, irmãos, uma rápida explicação. Se na sua Bíblia tem magos, não risque não, tá certo? Não apague não, porque a magia, o nome, a expressão magos, não tem o sentido que hoje tem. Magos, dentro daquele entendimento, não é, que veio a interpretação e a parte de onde os entendidos biblicistas encontraram a palavra para trazer para o nosso idioma, ele tinha a conotação de sábios, de entendidos. Eles eram pessoas, lembra daquela história dos sábios, que sempre tem o sábio? Então eram essas pessoas, estudiosos, pessoas que conheciam as escrituras, não é? E pessoas que também pesquisavam o espaço sideral. Há quem diga, dentro dos comentaristas, que eles não eram astrólogos daquele tempo, porque há uma diferença entre astrologia e astronomia. Astronomia é ciência, não é? É ciência, astronomia. A astrologia, ela já tem um sentido místico da coisa. Então eles estavam muito mais para astrônomos daquele tempo, naquele período lá que viveram, do que para astrólogos, pessoas que elas buscavam uma interpretação, e os astros tinham uma ligação com a nossa vida, não é? A estrela que conduziu, enfim, não tem sentido nós percebermos isso. Por quê? Porque percebemos nas Escrituras que o próprio Deus, ele vai condenar a quem muitas vezes usou o expediente da feitiçaria, não é? Da astrologia, para naquele tempo desvirtuar o povo de Israel, não é? Na caminhada em preservar o nome de Deus, em cultuar o Senhor. Então esse Deus, ele não permitiria de que três, não é, personagens ligados a um aspecto místico que ele mesmo já condenou e disse que não era para ser feito, que esses três chegassem e tivessem participação e adorassem ali e cultuassem, tá certo? Então essa é uma explicação que é necessária. E eles entraram, irmãos, numa casa. O texto diz que eles entrando na casa, não é? Mateus usa até o gerúndio, entrando, ou seja, entrando na casa. Então não foi numa gruta. E aqui é importante nós percebermos que Jesus aqui, o menino Jesus, como algumas citações, não é? Ele não estava nascendo, ele já estava com cerca de 2 anos aqui de idade. Então há uma diferença do nascedouro na manjedoura, na estrebaria, mas agora já são passados 2 anos e eles estão numa casa. Eles entraram numa casa e não numa gruta. Então, se tiver alguma ilustração, algum presépio, né, que ilustre esses 3 personagens numa gruta, numa estrebaria, não tem a ligação com a Escritura. O nascimento sim, mas agora aqui não. Agora ele já está com 2 anos. Por isso que Herodes, não é, mandou matar depois, e queria adorá-lo, né? Mas mandou matar depois todas as crianças de 2 anos para baixo lá na Judéia, não é? Então é importante percebermos isso, sabermos disso, tá certo, irmãos? E aqui de forma pronta, queremos destacar alguns aspectos da verdadeira adoração dentro desse versículo. O primeiro é que a adoração deve ser voltada única e exclusivamente à divindade. Adoração somente a Deus, não é?
somente a Deus, só a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mais, nem nenhuma outra figura, pessoa, tudo que os irmãos aí imaginarem que estejam além da divindade, é digna da nossa adoração. Ninguém. Ao entrarem na casa, esses sábios, eles não adoraram a estrela que os conduziu até ali, não é? Não cultuaram a estrela, não adoraram a estrela, não prestaram culto à estrela, não adoraram nem a Maria, mãe de Jesus, não é? Não adoraram. Maria ali estava com Jesus presente ali, mas não adoraram a Jesus. Não adoraram a José, que possivelmente, certamente estava ali, porque depois irão, não é, para Nazaré da Galiléia, em vez de irem para o Egito. Mas o menino Jesus, eles adoraram o menino Jesus. E é bom aqui frisar que a expressão menino Jesus, ela tem uma ligação e uma verdade teológica, diferente de menino Deus, que às vezes a gente ouve nas músicas natalinas. Menino Deus é uma expressão, a título só de conhecimento dos irmãos, para que a gente evite usar. Ela não tem um amparo teológico, porque Deus não é menino. Jesus era Deus e é Deus, mas a expressão correta, coerente, é que o menino Jesus, sim, eles adoraram, e não o menino Deus. Mas o ponto importante aqui, desse aspecto, é que a nossa adoração, o nosso louvor, honra, glória, sejam dadas única e exclusivamente à divindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, irmãos, nós percebemos que a adoração implica em reconhecimento da majestade e soberania de Deus. Implica em reconhecimento. Quando eles ali chegaram, entraram na casa, eles abriram mão de seu prestígio, eram sábios, pessoas entendidas, pessoas honradas na sociedade de onde vieram, né? Do Oriente, eram pessoas sábias, mas eles ali abriram mão de toda essa postura e eles se dobraram, eles se curvaram, eles humildemente se prostraram diante ali daquela criança, daquele menino que estava ali e que eles sabiam que era o rei dos judeus nascido, e era diferencial, havia uma singularidade naquela criança. Então a adoração implica em reconhecimento da majestade e soberania de Deus. Sproul, que é lido aqui por alguns que lidam com teologia, não é? Ele diz que os magos ou sábios foram a Belém não para homenagear um rei, não para prestar homenagem a um rei nascido, mas eles foram ali para adorar ao rei nascido. Eles foram para adorar, para se prostrarem diante do menino Jesus, que ali, como o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, em Jesus há plenamente a divindade, plenamente Deus. E em Mateus 2,2, o texto anterior, que não lemos, mas consta bem o propósito deles. Quando eles chegam diante de Herodes, do rei Herodes, eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Então eles foram para adorar ao rei. Então a adoração, irmãos, implica em reconhecimento da majestade e soberania de Deus. E por último, terceiro e último aspecto aqui a destacar, é que a adoração resulta em entrega. Em entrega. Charles Spurgeon, que é o príncipe, chamado príncipe dos pregadores, ele disse que aqueles que buscam por Jesus o verão, aqueles que realmente o veem o adoram, e aqueles que o adoram consagrarão seus bens a Ele. Consagrarão, e eu aqui com a vênia, data vênia, né, de Spurgeon, eu acrescentaria: não apenas seus bens a Ele, mas as suas vidas, né? Consagrarão, entregarão as suas vidas. Mas esses homens aqui chegam, esses personagens, esses sábios, né? Esses magos, vamos dizer assim, eles entregam 3 presentes que não são presentes assim em vão. Eles têm um significado, e eles trazem ouro, incenso e mirra. E o ouro é presente que era
dado aos reis. Se alguém chegasse na presença do rei, nunca ia de mão vazia, tinha que levar algum presente. E alguns até exageravam, né, nisso aí, levavam muitos presentes para ali acalentar o coração, né, daquele rei, e ali ter algumas benesses também, se fazia algumas alianças. Mas nesse caso aqui dos sábios, eles chegam, entregam ouro porque era presente de rei. Eles entregam o incenso porque era presente para a divindade. Naquele tempo, se você hoje passa em alguns locais, e quem sabe até em algumas casas, você sente aquele cheiro de incenso que às vezes até queima em nosso nariz, não é? Porque algumas pessoas entendem que aquilo ali trazem bons fluidos, né? E trazem uma atmosfera assim, e quem sabe até estão cultuando alguma divindade ali, algum gnomo, alguma duende, alguma entidade ali, eles estão fazendo ali aquele incenso, não é? Sendo ali oferecido. Mas nós não fazemos queima de incenso hoje, em hipótese alguma, mas na época, irmãos, incenso era utilizado na antiga aliança e era presente para pessoas que tinham uma sacralidade nisso, era presente para a divindade, era presente para... Os sacerdotes usavam no templo o incenso. Então, o ouro para o rei, presente para um rei, e o incenso presente para uma divindade. E a mirra é o presente para quem estava prestes, irmãos, a morrer. Era o presente para alguém que estava prestes a morrer. Eu não sei se você já deu algum presente assim, dentro desse sentido, mas se entregava a mirra, porque a mirra era usada, não é, que era um perfume cheiroso, e era colocado diante dos mortos naquela época, não é? Então era presente gente que estava destinada a morrer. E aqui, irmãos, para não nos delongarmos mais, nós temos 3 considerações finais aqui, tá certo? Primeira, Jesus é o verdadeiro Rei dos Reis. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis, não é? Hoje nós temos reis, e toda a história da humanidade, ela tem a presença dos reis humanos, mas ele é o Rei Supremo, ele é o Rei dos Reis, é esse que nós cultuamos, é esse que nós adoramos, assim como aqueles sábios. Segundo, o perfeito, ele é o perfeito e sumo sacerdote, por isso que foi dado o incenso a ele ofereceu a sua vida. Então ele é o perfeito e sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano lá dentro do Santo dos Santos. Então Jesus, ele morreu e entrou uma vez, não entrou literalmente, mas ele foi até a cruz e rasgou o véu de alto a baixo. Então esse sumo sacerdote, ele na realidade já ofereceu a sua vida, e não há necessidade de ter mais nenhum sacrifício, porque a morte dele foi suficiente. E terceiro e último, ele é o supremo salvador. Através da sua morte, ele fez o que eu costumo sempre de chamar a grande redenção, a enorme redenção, não é? E das nossas vidas, como diz bem lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, guardemos nós esses aspectos, esses 3 aspectos de uma verdadeira adoração, não é? Primeiramente, adoração apenas a Deus. Segundo, a adoração é reconhecimento da majestade, soberania de Deus. E terceiro e último, a adoração sempre vai produzir entrega, principalmente entrega de vida ao Senhor. Vamos orar um pouquinho agora, depois dessa mensagem, dessa palavra bíblica. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, agradecemos pelo texto lido, explanado pela tua misericórdia e graça. Ó Deus, que possamos inocular cada vez mais nossa mente, nosso coração, os aspectos, Senhor, trouxemos apenas 3 nesse texto, de uma verdadeira adoração, que possamos adorar só ao Senhor, que possamos, ó Deus, ter a convicção plena, e por isso nos dobrarmos, prostrarmos, nos ajoelharmos diante do Senhor, como disse o Salmo, e também, Senhor, podermos entregar não apenas os bens que temos para adorar ao Senhor com o que temos, mas também com o que somos.
Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.